Ah, você vai assistir o vídeo, que legal! É isso aí, obrigado. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal e dar o joinha. Valeu? Muito obrigado. Agora vamos para o vídeo. Bem, estamos aqui reunidos mais uma vez, irmão, irmã, ouvintes da Palavra de Deus, para mais uma apresentação da Bíblia Ilustrada, Novo Testamento, né? E eu estou apresentando para vocês essa parte aqui, ó, esse volume aqui, que é a vida pública de Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, que fala dos ensinamentos de Jesus. E hoje é a página 3, né? A missão dos discípulos, que vai falar da missão dos discípulos, né? Aqui, tá vendo? Que Jesus mostrando o exemplo, né? E uma pessoa dando água para um discípulo, né? Acolhendo o discípulo, né? Então, o evangelho de hoje é o evangelho de Mateus capítulo 10, né? Mas não fala, não faz parte do Sermão da Montanha. São os ensinamentos narrados depois do Sermão da Montanha, capítulo 10, versículo 37 ao 42. Então vamos ver o que diz a Bíblia Pastoral sobre essa missão dos discípulos. Perseverança em meio ao conflito. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É Jesus falando. Quem ama o seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a própria vida vai perdê-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Aí tem um outro título que diz assim: Jesus se identifica com os pequeninos. Quem recebe a vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa do justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, eu garanto a vocês, não perderá a sua recompensa. Então, aí o que diz a Bíblia Pastoral, o magistério da Igreja, sobre essa perseverança em meio ao conflito? O anúncio da verdade provoca divisão e exige tomada de posição. Uns aceitam, outros rejeitam. Os discípulos, porém, devem permanecer firmes no compromisso com Jesus, seguindo até o fim. Nem os laços familiares, nem as ameaças à própria vida. Nada pode impedir o discípulo de testemunhar a justiça do reino. Porque quando Jesus ensinou o reino de Deus, né? Quando ele ensinou a boa notícia do reino, que é o Evangelho, uns aceitaram, né? E outros não. Então houve conflito até dentro das próprias famílias, né? Às vezes o pai se converte, mas os filhos não. Às vezes a mãe se converte, os filhos não. Às vezes os filhos se convertem, mas os pais não, né? E aí há conflito, porque uns aceitam a verdade que Jesus ensina e outros não.
Então Jesus diz: se você amar mais a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seu filho, o seu vizinho, a sua profissão mais do que a mim, então você não é digno de mim. Então é isso, tomada de posição, né? Está do lado de Jesus, custe o que custar. Vamos colocar um exemplo prático. Vamos supor que um filho ele passa a ser católico e ele quer ir à missa, porque ele vai porque ele ama Jesus na Eucaristia. Mas seus pais não são católicos, nem seus irmãos. E aí eles começam a reclamar: poxa, você vai à missa? Né? Aí é que está. Aí Jesus vai dizer: se você ama mais seus pais e a seus irmãos mais do que a mim, então você não é digno de ser meu discípulo. Tomar sua cruz, que Jesus diz: quem não toma sua cruz e não me segue, né? Ó, quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Então, o jovem, nesse exemplo que eu estou colocando, ele tem que saber, se ele é um cristão católico de verdade, ele vai à missa, sim, senhor, ele não está fazendo nada de errado, né? E os parentes vão ter que aceitar ele, a escolha dele, da religião que ele escolheu. Né? Esse é um exemplo que eu estou colocando. Né? Estar com Jesus exige renunciar, exige coragem, tomada de decisão. Né? Os mártires da nossa Igreja Católica, os santos que perderam suas vidas por causa da fé em Jesus, eles tinham essa promessa que eu vou ler aqui para vocês, forte no seu coração. Ó. Quem procura conservar a própria vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Eles tinham essa palavra de Jesus forte no coração deles, na mente deles. Então, por mais que os reis, os governadores castigavam esses santos e essas santas, eles não negaram a sua fé cristã católica. Né? E nós, muitas vezes, a gente abandona a fé por qualquer coisa, não é? Então, a minha comunidade, por exemplo, a minha comunidade tem como padroeira Santa Luzia. Comunidade Santa Luzia, ó, tá aqui tá na blusa. E Santa Luzia, ela preferiu que arrancasse os olhos dela, mas ela não negou Jesus Cristo. Tá vendo? A firmeza de Santa Luzia e de tantos outros mártires da Igreja Católica. Então, nós católicos temos que ser assim, corajosos. E o que diz aí a segunda parte desse evangelho? Jesus se identifica com os pequeninos. Vamos ver o que diz o magistério da igreja. Né? Versículo 40 a 42. Os discípulos enviados para a missão são os pequeninos. Jesus se identifica com a pessoa deles, porque eles levam ao mundo a sua palavra e ação. Então, ser discípulo de Jesus é levar a sua palavra e ação. A palavra é o evangelho, a boa notícia. E a ação é a caridade, é o amor ao próximo. É o bem que podemos fazer aos outros. Isso é a missão dos cristãos e cristãs, dos pequeninos de Jesus. E Jesus disse: quem recebe a vocês, aí falando para os discípulos, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Por isso, se os católicos, né, vão a fazer missão, visitar as famílias, as escolas, os ambientes de trabalho, o shopping, seja todos os lugares, né, como o Papa Francisco quer tanto que a gente seja uma igreja em saída, se eles receberem bem a gente, estarão recebendo o próprio Jesus. E quem recebe Jesus recebe o Pai do céu. Tá vendo? É uma bênção receber, acolher bem os discípulos de Jesus. Mas Jesus diz
Quem der apenas um copo d'água que seja para uma pessoa que está com sede não ficará sem recompensa. Você vê, o mínimo que a gente pode fazer de bem para as pessoas não vai ficar sem recompensa. Isso é promessa de Jesus. Né? Se a gente acolhe bem uma pessoa, principalmente os mais pobres, os mais humildes, então vamos ter a recompensa de Deus. A recompensa de Deus. Né? E aí, como é que eu coloquei aqui na Bíblia Ilustrada? Né? Essa parte aqui, tá vendo? Tem uma mulher servindo, acho que água, né? Para um discípulo. Ó, veja só. Né? Então, Jesus está dando mostrando um exemplo aqui. A missão dos discípulos, continuando no Evangelho de São Mateus, Jesus ensina como devem ser os seus discípulos e discípulas. A perseverança em meio ao conflito, Mateus 10, 37 a 39. O anúncio da verdade provoca divisão e existe tomada de posição. Uns aceitam, outros rejeitam. Os discípulos, porém, devem permanecer firmes no compromisso com Jesus, seguindo até o fim. Jesus se identifica com os pequeninos, Mateus 10, 40 a 42. Disse Jesus: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Mateus 10, versículo 40. Então, irmãos e irmãs, essa aqui é a página 3. Espero que vocês tenham gostado, né? Então é isso, nós temos que ser católicos corajosos, missionários, né? Saber que quem nos recebe bem vai ter a benção de Deus. E todo o bem que fazemos aos outros, Deus vai nos recompensar, né? Que o Espírito Santo nos dê essa força, essa coragem, esse amor no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.